Bom, vamos falar um pouco agora da reforma tributária, né? Afinal de contas, ela ficou num plano secundário por causa dessa discussão que interessou muitos políticos, mas não o povo brasileiro. E a reforma tributária, precisamos tomar muito cuidado, precisamos prestar muita atenção, porque senão vai continuar sobrando para os que menos podem. Bom, em meio a essa disputa no Legislativo sobre o protagonismo, né, da reforma, começa a avançar a proposta de emenda constitucional, a PEC do Senado, que trata do assunto. O relator é o Roberto Rocha, senador do PSDB. Ele já apresentou parecer à Comissão de Constituição e Justiça, propõe a criação do Imposto sobre Operações com Bens e Serviços, o IBS, fundindo 9 tributos federais, estaduais e municipais. Da parte federal, esse IBS vai incorporar o IPI, PIS/PASEP, IOF, ou IOF, como outros chamam, e o salário educação. Nos estados, o ICMS seria incorporado, e nos municípios, o mesmo ocorreria com o ISS. Ele fala numa transição. Transição de 5 anos para que os estados, a União, os municípios não tenham perda de receita. E o sistema vai sendo substituído gradativamente. Não dá para fazer de uma vez, porque é uma mudança muito radical. Aí só falta combinar com os russos, né? Que são os governadores e prefeitos. Esse sempre foi o impedimento para uma ampla reforma. Mas dessa tributária. vez aqui tem apoio, os 27 secretários da Fazenda assinaram o mesmo acordo, né? É um negócio inédito também. É ao contrário, por exemplo, da Previdência, né, onde havia aí algumas opiniões divergentes aí entre governadores. Nesse assunto da reforma tributária, todos estão juntos. E ontem, né, Cláudio, o relator aí do Senado disse que não tem espaço para essa história de CPMF, hein? Foi o senador Roberto Rocha, né? Ele diz que não tem espaço para discussão de imposto sobre transações, mais ou menos na linha do que o Rodrigo Maia já disse, do que o próprio presidente da República diz, apesar da equipe econômica nos bastidores insistir em estudos e nessa tese aí do imposto sobre transações financeiras. Bom, a proposta mantém a mesma carga tributária e a mesma participação atual para a divisão dos impostos entre União, Estados e municípios. A presidente da CCJ, que é a senadora Simone Tebet, do MDB, diz que a casa está aguardando a contribuição do governo sobre a reforma. Olha o protagonismo. Não há reforma tributária sem termos a estrutura, o esqueleto vindo do governo federal, seja ele qual for. Por isso também nós estamos esperando, dentro desses 15 dias, que o governo se manifeste em relação ao que pensa e ao que quer em relação ao sistema tributário brasileiro. Bom, o governo tem o projeto próprio, né? Olha só o protagonismo aí da Simone Tebet aí, presidente dessa importante comissão de Constituição e Justiça. Ela tem razão, né? Tem razão, né, Zé? Porque ontem foi feita a leitura do relatório já do projeto lá do Senado, que é esse que o Roberto Rocha, o senador Roberto Rocha, líder do PSDB, o senador do Maranhão, ele nos explicou ontem no Bastidores. Mas o problema é que tem pelo menos mais outros 2 projetos em andamento. Só o que vai valer mesmo é o projeto do governo. Esse é que vai... que não chegou ainda, né, Cláudio? Que não chegou ainda. E aí não adianta chamar o Marco Sintra, né? A senadora tem toda a razão, né? Como a gente vai ficar aqui discutindo outras coisas, né? E o do governo? Esse é que é o fundamental, porque o governo é que sabe onde é que está apertando o calo e sabe exatamente onde... Então, esse trabalho seria inútil? Ou serve apenas como auxiliar? Eu acho que algumas coisas serão aproveitadas desse ou daquele. Por exemplo, o projeto do Senado prevê algumas desonerações. Eu não vejo o governo muito interessado em promover desonerações. Eu acho que o governo quer simplificar a vida dele e também do cidadão na cobrança e recebimento dos impostos. Não há redução da carga tributária. Esse é que é o maior problema, né? Os caras fazem uma reforma tributária para mexer, dourar a pílula, facilitar a vida. Agora, em vez de 5 impostos, você vai pagar os 6 impostos, vai pagar 1, vai unificar, ok, mas e a soma das alíquotas diminui? Não.
e não diminui, continua a mesma coisa, a carga tributária continua a mesma. E a desoneração ficou de fora, né, do texto. Pois é. Nesse do Roberto Rocha, ele diz que tem algumas desonerações. Um imposto seletivo que incidiria sobre energia, telecomunicações, veículos, derivados de petróleo e do tabaco. Bom, nesse ponto aqui, vamos mudar o eixo, já que falamos aqui de veículos, derivados de petróleo. Não se esperava que a Petrobras fosse anunciar ontem, né, o reajuste de combustíveis, especialmente do diesel, né? 4%, não dava para esperar pelo menos mais 3 dias, até segunda-feira. Até porque caiu ontem, né, Zé Paulo? Então... Subiu muito, é claro, na comparação. Se você pegar o preço a partir do sábado, dia dos atentados na Arábia Saudita, subiu quase 12% depois dos atentados. É natural, num primeiro momento, até que entendam a extensão do atentado, quanto aquilo afetaria a produção internacional de petróleo, de 5% a 6%, metade de tudo que a Arábia Saudita produz, mas já ontem, por exemplo, houve uma queda no preço do barril do petróleo, por isso a surpresa, à noite vem o repasse da Petrobras, 3,5% para a gasolina e 4,2% para o litro do esse diesel. É um velho oportunismo, né, Rafael? Porque é assim, aquele petróleo que foi vendido mais caro a partir do fim de semana, nem sequer chegou ao Brasil. Quer dizer, sabe, o Brasil é autossuficiente praticamente, né? Ainda importa, mas é muito pouco em relação ao que acontecia antes. É o velho oportunismo para faturar mais algum. E até porque ontem pela manhã, cedinho, né? Já é notícia, hora de Brasília, das 6 e pouco da manhã, veio a confirmação do ministro de Energia da Arábia Saudita, informando que havia sido restabelecida a normalidade no abastecimento, no fornecimento de petróleo. Então não há nenhuma razão, a meu ver, nenhuma razão para a Petrobras fazer essa molecagem, mais essa, contra o povo brasileiro. Ô Cláudio, eu acho que aqui cabe sim ainda o debate sobre a conveniência da Petrobras segurar ou não o preço momentaneamente por conta desse problema, né? 13% aumentou na segunda-feira, né? Depois do ataque lá com o drone. E num primeiro momento, a informação, e aqui esse foi o meu destaque hoje, por conta disso. Se a Petrobras vai aumentar ou represar, não, a gente ainda pode discutir. Agora, a informação da Petrobras foi que ela, num primeiro momento, seguraria o preço, porque seria algo momentâneo. Nós falamos isso. Foi o que o presidente disse, né? Aí vem o ministro da Economia e diz: preço da Petrobras é com a Petrobras, deles. É lá no Rio de Janeiro. Isso. E aí, a gente ficou em que situação? Falou, bom, tudo bem, essa semana aqui tá garantido. Aí, de uma hora para outra, ontem, vem essa notícia de que, depois que o mercado fechou, que o Banco Central anunciou aí a redução da taxa básica de juros em 0,5%, vem a Petrobras e diz, não, a gasolina e o diesel vão aumentar no dia em que lá fora caiu. Então essa matemática, essa falta de informação, esse conflito de informações é que prejudicou, na minha visão, o dono de carro aqui no Brasil. E olha, tem uma outra matemática que, por mais que me expliquem, eu não consigo entender, que é a seguinte: quando a Petrobras reduz o preço dos combustíveis, os postos dizem, não, primeiro eu preciso acabar com o meu estoque aqui, que eu comprei com o preço antigo, para não ter prejuízo, e depois eu repasso para os consumidores, correto? Correto. Agora, quando aumenta, e eles também estão com estoque antigo no posto, aumenta imediatamente para o consumidor. E tem explicações, a gente já fez essa pergunta, já fez matéria a respeito disso, né? Com o Sincopetro, com dono de posto, com matemático, com físico, com gente especializada em física quântica, todo mundo tem uma explicação, mas do ponto de vista lógico, para mim, não faz muito sentido.